Ok, irmão, graça e paz. Vamos trazer uma leitura magnífica, ok? Livro de Marcos, e no Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 1, vamos ler uma parte aqui. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. E muito cedo, quando chegaram no túmulo, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vinde e vede o lugar onde tinham posto. Olha aí, ressurreição. Nós vamos falar exatamente do Filho de Deus. Quantas coisas Jesus passou, né, irmãos? Mas aqui é o brado da vitória. Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem que nós vamos trazer agora nesta terça-feira, ok? Jesus, ele ressuscitou. Então, as mulheres, noticias que o mundo já ouviram falar do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina com funeral, mas sim com uma festa. Nós percebemos aqui, querido, que o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja, ok? Ou seja, a maior prova ou a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a igreja não existia. Mas louvamos a Deus porque Cristo ressuscitou e a igreja existe tranquilamente pregando essa mensagem até hoje e vai pregar até o último momento da vinda de Cristo. Olha, com essa notícia da ressurreição de Jesus, Marcos vai trazer aqui grandes lições. A primeira lição: um profundo amor manifesto. Quando nós lemos aqui Marcos 16, 1 e 2, diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ao sepulcro embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Ou seja, nós percebemos aqui que as mulheres, que assistiram Jesus durante o seu ministério, que estavam com ele no Calvário e que acompanharam o seu sepultamento, veja só. Agora, nas primeiras horas do domingo, primeiro dia da semana, domingo, elas vão ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Ou seja, elas ainda queriam manifestar a Jesus o seu próprio amor, do começo ao fim. Ela estava ali justamente embalsamando Jesus com aquela, vamos dizer assim, aquele perfume caro, Mas elas faziam questão de fazer isso aí. Então, irmãos, é digno de observar que as mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. Como também Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana. Então, ele derramou o seu espírito lá em Pentecoste no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, a igreja passou-se a reunir para a comunhão. Por isso que é tão importante o domingo hoje em dia, Porque Jesus, ele ressuscitou e está à destra de Deus. Então, vamos ver aqui a segunda lição que nós vemos, que é a preocupação desnecessária. Aquelas mulheres vão para o sepulcro, irmãos, e ela está dizendo assim: puxa, quem é que vai remover a pedra? E a história que aquela pedra para tirar dali do túmulo era aproximadamente 20 homens para tirar aquela pedra.
E quando elas chegam lá, o que acontece? A pedra já estava removida. É uma preocupação desnecessária, né? Então, quando nós colocamos a nossa preocupação acima da circunstância, então nós precisamos saber que é preciso a gente ter a força e a coragem de Deus e a fé que Deus está na frente removendo as barreiras. E Deus, na verdade, ele vai remover a barreira. Então, vemos aqui que, na verdade, a porta ela foi removida não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, aquela pedra sai e Jesus ali não está mais ali porque ele havia ressuscitado. Então, que coisa magnífica, né? Então, a falta da compreensão da palavra de Deus gera em nós a preocupação. Vamos crer mais na palavra? Vamos ler mais a palavra? Então, com certeza, nós vamos ver que mesmo nos obstáculos da vida, então o anjo está para remover a nossa pedra, os nossos obstáculos. Okay? Terceira e última lição que nós vamos ver. Um fato incontroverso. Não é? A gente vê aqui que no versículo 5 e 7, né, nós destacamos 3 pontos importantes. Primeiro, a pedra removida. Então, a casa da morte estava fortemente guardada por uma grande pedra e pelo sineto dos pilares. Ou seja, todo o pessoal estava ali à guarda de olho para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E a pedra estava lá fechando o túmulo. Mas a pedra foi removida e Cristo saiu vivo e vitorioso e triunfante. A pedra do túmulo foi removida e não meramente aberta, mas o anjo foi e remove aquela pedra. Então, querido, que nós aprendemos que não há mais porta para abrir. A porta já foi vencida. Então, a pedra removida é o memorial da vitória de Cristo sobre a morte. Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. E segundo o testemunho angelical, os anjos, quando viram aquela mulher, chegaram, né, para ali dentro do túmulo. Aí vocês estão buscando quem? A Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está mais aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Quer ver? Veja aqui o lugar onde ele estava. O lugar está vazio. Então ali foi uma questão fantástica daquela mensagem dos anjos, dizendo que Jesus havia sido ressuscitado. E sobretudo aqui agora, nós podemos ver o túmulo vazio. Então todos os 4 evangelhos concordam que as mulheres foram as primeiras a descobrirem o túmulo vazio. E essas mulheres saem dando testemunho para que as pessoas saibam, né, que Jesus havia ressuscitado. Então, querido, tem muita lição magnífica, ok? Então amanhã sem falta, PG mais próximo da tua residência. Olha que estudo que a gente vai fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Conto com você amanhã sem falta. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.